Bem-vindas à nossa aula semanal Juntas na Terça. Toda terça, né, gente, a gente tem esse encontro para conversar sobre carreira, crescimento profissional, posicionamento. Nas últimas semanas, a gente foi construindo uma conversa sobre carreira feminina que é muito relevante. Se você não assistiu, procura os outros vídeos que estão linkados aqui, porque a gente falou sobre o erro que faz mulheres competentes perderem espaço na carreira. A gente falou sobre por que algumas mulheres têm dificuldades de se posicionar, e a gente também falou de como desenvolver presença e autoridade profissional. Mas hoje a gente vai dar um passo diferente, porque não é só sobre comportamento, tá, gente? É sobre entender como a sua autoridade é percebida no ambiente profissional. E para quem não me conhece, eu sou Mônica Alvarenga, eu sou coach, mentora de mulheres, e eu vou começar falando de um erro que é muito comum. É quando a autoridade está linkada exclusivamente a conhecimento. Muita gente fala isso. Ah, você não tem autoridade o suficiente para bancar tal opinião. E aí relaciona a autoridade diretamente ao nível de conhecimento que a pessoa tem. Mas olha, a autoridade não está exclusivamente ligada a conhecimento. Na verdade, ela é construída também a partir da percepção de como as pessoas percebem a gente. E isso é construído em segundos. Você se apresentou, abriu a boca, todo mundo com quem você está falando já tem uma opinião sobre você. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente começa a interagir com alguém, só de olhar, só de escutar a primeira frase, a gente já tem uma opinião sobre essa pessoa. A gente já percebe essa pessoa. E aí, a autoridade é construída também a partir da percepção do outro. Você já viu alguém que fala, tem intervenções, fala pontualmente, tem intervenções pontuais, mas quando ela fala, todo mundo presta atenção? Conhece alguém assim? Então, essa pessoa, ela é percebida como alguém confiável. E por isso as pessoas prestam atenção. Não é porque ela sabe tudo, não é porque ela é uma sumidade, mas porque tudo que ela faz contribui para que as pessoas a percebam como uma pessoa confiável e que merece e deve ser escutada. Merecer todas nós devemos, né? Mas infelizmente nem todos que nós gostaríamos nos escutam. E aí eu vou contar aqui para você um pouquinho de como o cérebro humano funciona. E você pode fazer uma relação a partir da sua própria experiência. Quando você vai ouvir alguém, antes de você escutar a profundidade do conteúdo, você está percebendo várias coisas, né? Você percebe como a pessoa fala, você percebe o tom de voz, você percebe como ela se posiciona, como ela se mostra, você percebe a roupa que ela veste. Enquanto eu estou falando, você está aí construindo uma imagem de mim. Você está aí certamente me percebendo e tendo uma boa ou uma má impressão. Isso é natural. Isso faz parte do humano. E eu vou te mostrar por que que o cérebro usa esses atalhos e como ele interpreta os atalhos. Por exemplo, se eu falasse aqui, lendo aqui, o papel que está na minha frente o tempo todo, ou se a minha voz começasse a tremer, o que que você ia pensar daquilo que eu estou falando? Se meus pensamentos estivessem confusos, eu falasse coisas aqui meio sem pé nem cabeça, sem uma sequência, como que você ia avaliar o meu conteúdo? Se eu ficasse aqui cometendo 1000 erros de português, o que que você ia pensar de mim?
Eu, para estar aqui, eu procurei minimamente fazer coisas que me posicionassem de forma a impactar você e construir um lastro de confiança. De outro jeito, todo o meu conhecimento, 15 anos de estudo na área de desenvolvimento humano, mais a minha experiência na área corporativa, isso não me serviria de nada. Porque você não quer saber de verdade quantos livros eu li ou quantos cursos eu fiz para estar apta a falar aqui com você sobre construção de autoridade. O seu cérebro e o nosso cérebro, ele cria atalhos. Ele vai pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é isso aqui que eu estou mostrando. É a forma como eu estou falando. Isso faz com que eu seja crível ou não para você. Então, resumidamente, o conteúdo é aquilo que vai importar num segundo momento para a construção da autoridade. O que vai importar num primeiro momento são todos esses atalhos que o nosso cérebro usa para construir uma imagem. Depois, então, você vai fazer uma avaliação crítica do conteúdo que eu estou transmitindo. Eu lembro que uma vez uma mentorada chegou para mim e ela falou assim: Mônica, eu me preparo para as reuniões, eu estudo o assunto, eu sei o tema, mas tem alguma coisa que acontece que na hora que eu estou lá me apresentando, eu não impacto. As pessoas não levam tão em conta aquilo que eu estou expondo. E aí a gente começou a analisar várias reuniões em que ela se colocava. E a gente chegou à conclusão de que não era sobre o conteúdo, era sobre a forma como ela estava se posicionando, era a forma como ela colocava as ideias dela. E é isso que a gente vai falar aqui, tá? Você vai sair daqui com uma noção clara de como você pode se posicionar de maneira a gerar uma percepção de autoridade. Então, quando você entende isso, que o cérebro cria atalhos e que saber mais não significa necessariamente ter autoridade, alguma coisa muda. E aí você começa a ficar mais consciente de que não é tanto sobre o quanto ou o que você fala, mas é sobre a forma como você fala. Gente, isso muda o jogo. Você vai ver que quando você faz pequenos ajustes na forma como você fala, as pessoas vão te escutar mais. Aquela situação de ser interrompida a toda hora vai diminuir ou acabar. E as suas ideias vão parecer para você ter mais peso. E isso, de novo, porque eu quero que isso fique claro para você, não tem a ver com conteúdo. Eu elaborei aqui um modelo baseado nos meus estudos, porque eu estudo a presença, que é como você está no aqui e agora. Eu estudo linguagem e estudo também liderança, porque eu trabalho com líderes o tempo todo. Então, a partir dos meus estudos, eu dividi a percepção profissional em três níveis da forma como você é percebida. Um é o nível apagada. É aquele nível da invisibilidade. Você pode ser muito competente, mas você está ali no que a gente chama de low profile. Ninguém nem te vê. As pessoas só te notam se você faz alguma coisa errada. Então, o nível apagada é aquela pessoa que fala pouco, reza para Papai do Céu para não ser notada, evita exposição. Então, se numa sala alguém perguntar o que que você acha disso ou daquilo, a pessoa não vai levantar a mão, mas ela faz tudo corretamente. Essa pessoa está no primeiro nível de percepção, é o nível apagado. Então, ela é quase invisível. Na verdade, ela é muito notada quando ela erra. O segundo nível é o nível da pessoa segura.
essa pessoa ela inspira confiança e talvez eu esteja inspirando confiança em vocês. Essa pessoa fala com clareza, ela sabe o que fala, mas ainda assim, ela tem muito cuidado quando ela fala. Ela tem muito cuidado quando ela se apresenta. Para quem trabalha no digital, eu vou dar um exemplo. É aquela pessoa que, para gravar um conteúdo, ela tem que passar, aquela mulher, né? Ela tem que passar por 1 hora de maquiagem e de escova no cabelo. Senão, ela não consegue gravar 5 segundos de conteúdo. Então, essa é a pessoa que tem segurança para se mostrar, mas ela ainda tem muito cuidado. Na hora de ir para uma reunião, ela se prepara, às vezes, um final de semana inteiro. Eu lamento as reuniões de segunda, porque elas demandam de algumas alunas e mentoradas minhas muita energia no sábado e no domingo. E o terceiro nível é o nível referência. Esse é o nível que a gente quer chegar. É o nível em que você não é questionada no que você fala. O que você fala tem peso, porque você não só sabe do que você fala, mas você fala com segurança. Você fala com confiança. E a autoridade, ela se constrói nesse terceiro nível. A autoridade, você pode ser PhD, mas se você está no nível 1, no apagada, ninguém vai te dar crédito. Da mesma forma, se você, sim, evolui, constrói a sua segurança, mas ainda assim tem muita cautela, cuidado com o que vai expor, você ainda não vai ser considerado a autoridade. A autoridade, ela se constrói no nível referência, onde você fala, você sustenta o que fala, porque você sabe do que está falando. Então, você tem a segurança, mesmo que pessoas te confrontem, mesmo que pessoas discordem. E óbvio, aqui eu não estou falando que você não pode mudar de opinião, porque uma conversa, uma troca, ela demanda abertura de todos os lados e ela é muito interessante quando ela gera perspectivas e pontos de vista que não estavam ali antes da conversa. Isso é uma conversa, isso é um diálogo. É quando você soma as suas perspectivas com as perspectivas do outro e cria algo novo. Então, eu não estou falando que sustentar uma opinião é não mudar de ideia, tá? Eu quero que isso fique muito claro. Sustentar uma opinião e saber o que se fala, mesmo diante de um confronto ou de uma discordância, é se sentir segura a respeito do seu conhecimento, mas isso não demanda que você fique ali apegada ao que você está dizendo, muito pelo contrário. Quanto mais você sabe, mais aberta você fica às opiniões das pessoas com quem você interage, à construção de novos pensamentos. Uma pessoa que sabe muito, ela está sempre aberta a construir o novo. Então, não, eu estou abrindo esse parênteses porque quando eu falo que no terceiro nível, para você ser percebida como autoridade, você tem que sustentar o que você fala, eu quero deixar bem claro que é sustentar, mas também aprender essa troca e esse diálogo, tá? Isso para mim é algo muito caro, então por isso eu gosto de deixar claro aqui. Mas voltando ao nosso assunto, que é a percepção da autoridade, aqui eu quero que também fique claro para você que a percepção da autoridade ela vai ser construída a partir do nível de segurança que você transmite ao falar. Se você não transmite segurança nenhuma sobre o que você fala, você não constrói autoridade. Inclusive, eu tenho muitos casos de alunas e mentoradas que acham que precisam fazer cursos, que acham que precisam sempre de um conteúdo novo para poder estarem prontas ou para assumir um determinado posto, ou para avançar na carreira, ou para se expor com segurança. Mas eu tenho mil exemplos de alunas e mentoradas. Mas eu quero aqui dar um exemplo meu porque hoje eu estou aqui falando com você, sim, porque eu sei do que eu estou falando, eu estudei muito, mas eu também desenvolvi
a minha confiança de estar aqui nesse espaço. E não foi sempre assim. Há 20 anos, há, não sei, talvez 30 anos, quando eu atuava na área de comunicação corporativa, eu entrei num curso que custava uma fortuna, porque era numa universidade internacional, só para me desafiar, porque eu não tinha coragem de falar inglês em público. Então, eu juntei duas coisas. Primeiro, o conteúdo do curso era muito bom, era um curso internacional de uma instituição muito renomada aqui no Brasil, que trazia o curso para o Brasil. Mas, segundo, porque eu não tinha coragem, mesmo sendo professora de inglês, eu não tinha coragem de abrir minha boca para falar inglês na frente de outras pessoas. Então, eu precisei pagar uma fortuna para perder o medo e a vergonha e sei lá mais o que eu tinha de me expressar em inglês. Hoje eu atendo executivos em inglês, mas isso foi um processo. Hoje eu dou palestras em outras línguas, mas isso tudo foi um processo. Porque lá atrás, há 30 anos, eu queria que o mundo acabasse para eu falar menos em público. A primeira palestra que eu dei, eu estava tão nervosa, que literalmente a pessoa cortou o meu tempo na metade. Ela disse para mim que o tempo tinha acabado, eu encerrei a palestra. Depois, no final do evento, ela disse: Olha, me desculpe, mas eu contei o seu tempo errado. Então, o universo conspirou e me atendeu porque realmente eu queria que ali acabasse tudo o mais rápido possível. Então, eu estou contando isso para vocês verem que é uma construção. Poucas pessoas nascem seguras. Isso para não dizer nenhuma, tá? Mas poucas pessoas nascem com essa confiança. Esses três níveis que eu falei, o da apagada, segura e referência, são níveis que você pode galgar, que todo mundo galga, de pouco a pouco. E aí, gente, o que muda de verdade em cada nível é o posicionamento, é a forma como a gente se coloca para poder, a partir disso, ser percebida pelo outro. Porque o que acontecia comigo lá no início é que eu me sentia diminuída. E aí eu diminuía o que eu falava. Quando a minha palestra foi cortada, é porque eu própria estava me encolhendo. Eu queria diminuir o meu tempo. Então, quando a gente começa a ajustar pequenas coisas que vocês vão ver aqui, tudo muda. A forma como as pessoas nos veem muda. E olha só, hoje eu vou te dar um ajuste muito simples, mas que é muito poderoso. Para você começar a observar o que você fala e como você fala. Por exemplo, tem pessoas que dizem, me perdoa, mas eu penso isso, isso e isso. Cara, perdoar do quê? Tem pessoas que pedem literalmente desculpa. Ah, me desculpa, mas eu não concordo com você. Você precisa pedir desculpa para o outro para discordar dele? Ou então você precisa pedir, me dá licença, deixa eu falar aqui o que eu penso. Você precisa pedir licença? Se você, por acaso, em algum momento, notar que usa essas expressões antes de falar, corta. Porque elas vão fazer o cérebro. Lembra que o cérebro procura por atalhos para construir percepções? E que ele vai olhar imediatamente a forma como você se posiciona, o que você veste, a forma de você se expressar? Quando você fala, dá licença, me desculpa, me perdoa, o cérebro do outro vai pensar assim, ela não sabe o que ela está falando. E ele não vai pensar isso dessa forma, com essa clareza. Isso acontece no cérebro do outro automaticamente, inconscientemente. Isso é um movimento cerebral que a pessoa nem sempre se dá conta. Não é um julgamento arbitrário. Ah, eu estou vendo
escutei essa expressão, então eu penso tal coisa. Não, o cérebro faz isso sozinho, o cérebro do outro. Então também não responsabiliza o outro pela forma como ele te percebe. É você que está emitindo sinais que o cérebro humano dele capta como pouco confiáveis, capta como insegurança. Então, essas expressões você pode cortar, assim como talvez, em algumas situações, o talvez não traz benefício. Não sei se faz sentido. Essas expressões, elas não têm o mesmo peso que, na minha visão, isso é assim, é assado. O que eu vejo aqui é X, Y, Z. Eu penso X, Y, Z. Tal coisa deve ser de tal forma. Quando você se coloca dessa forma, com afirmações claras, sem dúvida, a percepção do outro muda. E aqui eu estou falando de conteúdo? Não, né? Eu estou falando da forma como você se expressa. Eu não estou mudando conteúdo, eu nem entrei em conteúdo. Eu estou falando de expressões que já minam a sua autoridade logo antes de você se expressar e que influenciam diretamente a percepção que se forma no cérebro da pessoa com quem você está interagindo. E aí, esse é só um ajuste, mas ele é muito poderoso. Mas posicionamento não é só sobre isso, tá? Posicionamento não é só sobre linguagem, é sobre a sua autopercepção também. É sobre como você se enxerga. Eu sempre falo aqui nesse espaço, tudo começa dentro da gente. Como eu me enxergo, como eu me percebo, vai ser o reflexo que nós também somos espelhos um do outro. Então, como eu me enxergo, vai ser como o outro me enxerga. E vai impactar, óbvio, em como eu me mostro. Mas antes de eu me mostrar, tem algo que eu construo aqui dentro de mim. Antes do outro me perceber, tem algo que eu percebo, uma imagem que eu formo aqui dentro de mim. E essas coisas vão impactar muito como que o mercado, o ambiente profissional em que você atua, como a sua equipe, como todos, a imagem vai impactar a imagem que todos formam de você. E aí, para comentar assim, uma outra fala que eu também escuto muito de mulheres, é que muitas vezes, quando a gente tem essa conversa sobre posicionamento, elas não tinham percebido. Essas expressões, por exemplo, às vezes, quando elas comentam comigo, elas não percebem o impacto que essas expressões têm na forma dela se posicionar. Então, tem coisas que, para a gente perceber a nosso respeito, são mais difíceis. Às vezes, o outro perceber e comentar com a gente encurta muitíssimo o nosso caminho. E por isso a percepção do outro, numa troca, como a que a gente está tendo aqui, é tão produtiva para fazer a gente avançar na nossa jornada. E agora, pensa aí, o que nas suas últimas interações. E pensa, reflete, se tiver um papel e uma caneta aí perto de você, já escreve. Você se posicionou com a clareza que você precisava se posicionar? Ou tentou amenizar o que você queria dizer? Pensa aí, registra, se lembrar dessa situação, já registra essa situação. E aí, gente, eu quero também fazer uma oferta aqui. Eu dei um exercício, eu dei o conceito dos 3 níveis de percepção e quero fazer um convite. Se você acha que está sendo percebida aquém do seu potencial,
Vem fazer comigo uma conversa estratégica sobre posicionamento. Eu chamo de sessão Evoluelas, tá? Eu toda semana disponibilizo algumas horas da minha semana para essas conversas. É uma sessão onde a gente analisa juntas como você está sendo percebida, em que nível o seu posicionamento está e quais ajustes você pode fazer para avançar com mais clareza e confiança no seu trabalho, na sua carreira. Eu vou contar para você que muitas mulheres saem dessa sessão com uma visão bem diferente da sua jornada profissional. Então, se fizer sentido, manda uma mensagem aqui, pode colocar aqui mesmo, que a gente vai entrar em contato para fazer esse agendamento, tá? Você é só preencher um formulário e a equipe entra em contato com você. Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço a sua presença hoje. Eu espero você na nossa próxima Juntas na Terça.